Olá, olá, amigos do Planeta Bola PE, começando mais um episódio de número 43, para a gente falar do nosso futebol, as coisas do nosso futebol. Fim de semana bem emocionante, com os nossos clubes entrando em campo, para a gente discutir todas as emoções dos clubes pernambucanos a partir de agora. Você já sabe, você nos acompanha no canal Planeta Bola PE lá no YouTube, mesmo que você esteja assistindo não seja no canal, você vai lá, se inscreve no nosso canal, dá uma moral para a gente, porque a partir daí você vai receber todas as notificações aí quando a gente gerar um conteúdo novo para você. Hoje comigo, Chiquinho. Tudo bem com você, Chiquinho? Fala, Júnior, amigos do Planeta, Ricardinho. Vamos lá. Final de semana foi agitado. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Júnior, Chiquinho, amigos do Planeta Bola PE. Peraí, tudo bem também não, porque tu veio com essa conversa que futebol pernambucano, olha, me arrepiou todinho. Ó, teve contusões, tiveram derrotas doloridas, teve briga de treinador com o repórter, não teve briga porque o repórter estava longe, né? Mandou só a gravação, mas teve discussão e treta. Aí teve também um empate com gosto de, sabe, café sem açúcar e sem nada, sem gosto nenhum, pronto. Foi Dançar com a prima, pode ser? Como é? Dançar com a prima, pode ser? Pode ser, gosto de chuchu, entendeu? Teve muita coisa para a gente discutir desse fim de semana, que a gente começa a partir de agora, e eu quero começar justamente pelo gosto de chuchu, pelo 0-0 de ontem do Sport, que é empatando com o time do Ceará, jogando dentro de casa. Eu discutia com o Ricardo Rocha Filho, viu, Chiquinho, que eu vi uma evolução na parte defensiva do Sport, um pouco mais de consistência. Já no ataque, terrível ataque rubro-negro, Chiquinho. Tem análise, Júnior. Eu também tenho esse pensamento. Eu acho que esse jogo, o Sport com o Ceará, foi um jogo sem inspiração, né? Um jogo mais de transpiração. Mas se a gente fizer uma análise mais coerente, a cada 2 jogos o Sport conseguir 4 pontos, aí ele consegue, o que vale é pelo último resultado, né? Conseguir uma grande vitória fora. Lógico que o jogo dentro de casa ele tem uma valia, ele tem importância maior. Como você bem falou, eu acho que há uma consistência maior na parte defensiva. Ele conseguiu já achar esse equilíbrio defensivo, mas do meio para frente é a grande dificuldade. O Sport é uma equipe sem criação e continua sendo. A gente vê que ele, no segundo tempo, usou todo o seu poderio ofensivo e pouco foi mudado o cenário, né? Aconteceu isso no último jogo, o Paulinho Mocelin, lá no jogo que ele fez o gol, ele conseguiu fazer a diferença, mas nesse jogo a gente percebe que há uma dificuldade muito grande nesse setor criativo, do meio para frente ali, e principalmente com seus atacantes. Sem o Thiago Neves, e daqui que o Thiago volte e ele recupere a sua forma, você não pode estar esperando por um jogador que possa recuperar a sua forma. O Gustavo, ele é muito irregular, é um garoto ainda, eu vejo muito potencial, ainda acredito que ele pode fazer essa função de segundo homem, né? Mesmo não tendo esse grande volume defensivo na marcação, mas acho que com ele ali o Sport poderia ficar um pouco mais ofensivo, e falta aquela cabeça pensante, aquele camisa 10, que possa fazer a criação para o ataque do Sport. Mas, em linhas gerais, assim, o resultado para mim não foi tão ruim, né? Se ele conseguir uma próxima vitória, depende muito do próximo jogo com o Bahia, que é também um confronto direto. Se o Sport conseguir uma vitória, esse resultado, para mim, ele pode ter a sua valia. Se você analisar o resultado junto com a vitória do América, aí realmente não é um resultado ruim, né? Porque você está contabilizando 4 pontos em 2 jogos, né? Mas se você analisar que o Sport tem 11 pontos em 13 partidas disputadas, viu, Ricardo Rocha Filho? É muito pouco. Se você fizer uma análise que 13 jogos equivale a 1/3 do campeonato, então vamos multiplicar por 3 os 11 pontos. Então o Sport faria 33 pontos. 33 pontos, você não fica não nenhuma, Ricardo. Talvez nascer. Não, nascer você classifica para ir para B. Né? Mas assim, Júnior, é muito pouco para o esporte, a dimensão do esporte, né? Mas o esporte vem passando por vários problemas, né? E isso interfere sim dentro de campo, salários atrasados,
O ex-presidente, né, do Sport pediu para sair e teve uma eleição da maneira que foi, com vários protagonistas aí querendo atrapalhar. Enfim, o Sport voltou mais ou menos, né, na verdade, aos trilhos. Devagarinho ele está voltando aos trilhos. Mas esse devagarinho, para uma Série A de Campeonato Brasileiro, é muito pouco. A Série A brasileira não perdoa. O Sport já pega o Bahia já no sufoco também, o Dado Cavalcante também precisando vencer a qualquer custo. Não tem jogo fácil uma Série A de Campeonato Brasileiro. Por isso que o Sport ou melhora esse rendimento, ou se não, já sabemos que pode acontecer, que será a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Pode ter 11 pontos em 13 jogos. O Bahia tem 17 pontos em 13 jogos. O Bahia é o 9º colocado, tem uma posição boa. Vai jogar em casa com o Sport. O Bahia já ganhou 5 vezes no Mineirão, o Sport ganhou 2 vezes apenas. Né? E o Sport é curioso, viu, Chiquinho? Porque o Sport nem ganha de muito e nem perde de muito. Quando ganha é 1-0, e quando perde a maioria é 1-0 também. Então, sofrimento pela vista, Chiquinho. A realidade do Sport é muito cruel. Acho que para o torcedor, pela quantidade de pontos, Júnior, a gente está vendo uma equipe, o Lousa em busca de um equilíbrio, mas pelo elenco que ele tem, vai ser difícil ele extrair algo novo, como a gente sempre fala, criar esse fato novo. Né? A realidade do Sport é muito difícil, a pontuação é muito baixa, ele precisa de uma sequência de 3 ou 4 jogos aí com grandes resultados, tipo 3 vitórias e um empate, para que ele possa respirar aí na competição. A gente conhece bem a Série A, ela tem um nível altíssimo de competitividade, já vai pegar o Bahia, que tomou esses dias aí 2 goleadas seguidas, mas é um jogo muito difícil que o Bahia vai querer se recuperar, até porque ele já prevê um confronto direto. O Sport não pode perder esse jogo, até porque é um confronto direto para essas equipes que estão brigando aí nessa parte de baixo. Mas, assim, a gente vai ser repetitivo novamente em relação ao que se precisa. Chico, oi. O Bahia não está na parte de baixo, não, viu? O Bahia tem 17 pontos, está na parte de baixo. Não, mas ano passado brigou, né? Para não cair. Mas né? Para mim ele briga ainda, Júnior. Ele ainda não, pela irregularidade que ele está tendo aí na competição, mesmo o Dado fazendo um grande trabalho, eu acho que lá no último terço da competição ele vai brigar aí por esses Sul-Americana e não deixa de ser um confronto direto, até pelo poderio financeiro, mesmo o Bahia estando numa melhor condição, né? Foi uma equipe que o ano passado também brigou, a gente sabe que tem essa disputa, mas eu estou pensando lá no último terço da competição, né? Eu acredito que o Bahia possa estar nesse patamar, diferentemente do Fortaleza, que, falando em consistência e um time totalmente preparado para voos mais altos, a gente vê o Fortaleza num patamar dessas equipes do Nordeste, né? A gente está fazendo aí essa comparação. O Fortaleza é um que tem esse equilíbrio aí, que para mim pode brigar perfeitamente por uma vaga aí entre os brasileiros na Libertadores. Mas, voltando para o Sport, essa é a realidade. Ele mexe, ele tira o André, ele bota o menino lá, o Mikael, mas a equipe não consegue render ofensivamente, né? A gente percebe aí que ele muda sua postura tática, né, em alguns pontos, mas a equipe ofensivamente ela tem uma dificuldade, mas não muito por conta dos atacantes, mas é muito por conta da produção de trás, os volantes e o seu meio-campo. Para mim, essa é a maior dificuldade que o Sport tem nesse momento. Você acha que o ataque do Sport é bom, Chico? Foi isso que eu entendi? Não, né? Não é tão ruim, Júnior. Eu não acho o ataque do Sport tão ruim. Você fazer uma análise de característica, você tem velocidade, você tem qualidade, mas não consegue encontrar o conjunto, né? O Everaldo é um jogador de velocidade, o Mocelinha de velocidade. Aí você vem aí o Pouca André de qualidade. Tem esses 2 jogadores, né, Chico? Mas a bola chega pouco, eu acho, né? Eu vejo muito nessa linha, né? Eu acho que a bola chega pouco ali. Mas assim, eu vejo muito mais qualidade nesse ataque do Sport aí do que o que tinha no ano passado. Não sei se vocês concordam. Sem dúvida, eu concordo, Chico. Eu acho que o time do Sport esse ano é melhor do que o do ano passado, sim, apesar dos resultados não estarem
tão bons quanto foram no passado. No passado, Mas com toda a dificuldade, em termos de resultado, o Sport rendeu um pouquinho mais. Mas ano passado, Júnior, se eu não me engano, o Sport em 10 rodadas, ele tinha mais pontos do que o Sport tem hoje, viu? Eu acho que o Sport Verdade. tinha 15 ou 17 pontos ano passado. Você está concordando comigo. Na verdade, o time do ano passado tinha melhores resultados, mas para mim não era melhor do que esse time. Para mim, nem sempre você ter um número melhor significa dizer que o time é melhor. Entendeu? Agora, eu só discordo de você, Chico, quando você fala dos extremos. Eu acho que a bola não está chegando para o Mikael, assim como não está chegando também para o André. Mas o Everaldo está participando muito e errando muito. Eu acho que a outra extrema, na verdade, é pior ainda, porque não é nem extrema. Ele está botando o Gustavo ou o Thiago Lopes alternando ali para cair na outra extrema, porque ele não tem outra pessoa para colocar. O Neilton está fora de 8 a 10 semanas. Então, eu acho que falta, na verdade, qualidade do esporte. E aí eu concordo com você também no meio-campo. No meio-campo e no ataque. O Thiago, ontem até o Gustavo foi um pouco melhor do que vinha jogando, se movimentou mais, apareceu mais para o jogo, mas ainda falta aquela cancha, aquela experiência dele. Ele acaba... Você foi meio aí de muita qualidade... Tem hora que o cara, quando é muito jovem, ele escolhe a jogada errada. Ele conduz quando deve tocar e ele toca quando deve conduzir. Que é o que o Gustavo, eu vejo muito o Gustavo fazendo isso, Chico. Verdade, Júnior. Você fez uma análise aí perfeita. Assim, tem essa dificuldade. Lógico que se você pudesse fortalecer esse elenco com jogadores que chegassem aí com melhor potencial e acrescentar. Mas eu vejo muito nessa construção da jogada. O Sport tem dificuldade nessa construção, não tem o Gustavo ainda é um garoto, é um meia ainda, como você falou, que ele ainda não está no timing correto da competição, mas ele vai adquirir isso. Né? A gente percebe que ele vem evoluindo, mesmo com alguma irregularidade, mas assim, se você conseguir construir uma equipe melhor, tecnicamente falando, naquele setor de meio campo, eu acho que os jogadores ele podem ser, né? Quando você tem velocidade hoje em dia, aliada à qualidade, lógico que o Mocelin era uma grande aposta que ainda não deu certo, né? O Everaldo, a gente consegue, na chegada do Everaldo, todo mundo achou que foi uma grande contratação. Eu ainda acredito muito no Everaldo também. Acho que ele se desgasta muito naquele setor do lado esquerdo, muito preocupado com a marcação. Mas é aquele pifador, o jogador que abastece, né? O que a gente vê aí no futebol atual, junto com aquele segundo volante de boa saída. Eu acho que a nova diretoria tem essa grande missão de tentar ser assertivo, né? Como diz um grande comentarista amigo meu, né? Tentar ser assertivo e pontual nesses setores, porque aí o esporte pode melhorar essa sua condição técnica. Esse comentarista aí queria comer a unha da gente, isso sim. Deixa ele. E o Thiago Neves, sem abrir a lata. Fechar essa do esporte. O Thiago Neves, por que o Thiago Neves não joga 90 minutos, Ricardo? Ele é de vidro? Não é de vidro, Júnior. Vamos lá. A gente tem que ir passo a passo. O Thiago Neves tem mais de 36 anos, não é mais um garoto que precisa de ter maiores cuidados. Vamos lá. Covid, ele teve também uma lesão muscular, teve esse impasse dos salários atrasados, se fica, se não fica e tudo mais. Isso tudo existe um desgaste maior e um tempo muito maior para você se preparar. Então, eu acho que tem que dar tempo ao Thiago Neves, claro, que a gente já chegou praticamente no mês 8. Estamos falando que o Thiago Neves ainda não está bem fisicamente. Ou ele se dedica, como o próprio Humberto Lousa falou nas suas entrevistas, que muitas das vezes ele está fazendo 2 períodos, se dedicando e tudo mais, tem que ter aquele a mais para ele poder jogar no time do esporte, porque do jeito que ele está jogando, só vai jogar o que o torcedor não quer. São 10, 15, 20 minutos no máximo. Isso é muito pouco para a qualidade do Thiago Neves, e o esporte sente muito. Simplesmente o André, o Mikael, esses jogadores sentem demais quando o Thiago Neves não joga perto deles, né? Na verdade. Essa bola não chega com qualidade. No aquecimento, né? Exato. Sentiu a panturrilha. Exato. E não é só ele, não. Muitos jogadores estão machucando. Se vocês prestarem atenção, muitos jogadores estão machucando porque não teve uma pré-temporada
boa. O Náutico teve, assim, porque só tinha um ou outro campeonato, só tinha 2 campeonatos esse ano, mas um time que tem um calendário cheio, a maioria dos jogadores estão machucando. É difícil. Hoje o futebol com uma alta intensidade que se pede e é machucando, e você não tem um elenco estrondoso, aí o Sport vem sentindo bastante, igualmente o Náutico, que vem sentindo bastante com as suas perdas. Na verdade, eu tenho a conclusão do que aconteceu ontem. A chuva derreteu a neve. E aí o Thiago Neves não pôde entrar. Ô, Júnior, foi o Toró derreteu a neve. Tá um problema lá do esporte. Hora de falar do lava-roupas que saudade lavada. BTV, o bem que faz melhor. BenTV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. BenTV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. BenTV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, BenTV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve BenTV, o bem que faz melhor. Agora vamos falar do Náutico, rapaz, que o Náutico empatou com o Brusque em casa, um resultado normal até aí, né? O Brusque é um time que tem um esquema muito bem definido dentro de campo, é um time que marca, um time que sai para o jogo, um time que tem posse de bola, um time que a gente já esperava, não surpreendeu porque já esperava que ele desse trabalho, mas a infelicidade do Chiesa foi... A do Jean Carlos eu até acho que é normal, pode acontecer, jogo em cima de jogo, você vai cansando, gramado pesado, choveu no sábado, pode acontecer, né? Um estiramentozinho, vai passar 10, 15 dias aí fora, vai perder, o Náutico só joga no próximo sexta, depois só joga no outro fim de semana. Então, vai ficar um jogo fora, volta no outro jogo, beleza. Mas a do Chiesa, de romper o tendão do pé esquerdo, aí, Chiquinho, foi demais, foi dolorido, viu? Doeu nele, doeu na gente, porque o Náutico perde uma grande peça até o final da temporada, Chiquinho. Perde e dói, né, Júnior? A gente sabe como é uma lesão, principalmente um jogador como Chiesa, né? Já aí, seus 35, eu acho que o Chiesa tem, né? E pelo momento que ele vivia, né? E quando você tem uma lesão que você não é invasiva, né? Que não precisa de cirurgia, que é o caso do Jean, você recupera com pouco tempo, ou até um longo prazo, mas um curto prazo, mas o do Chiesa é um longo prazo, né, velho? É cirurgia, é uma coisa mais invasiva, você perdeu o jogador por toda a temporada. E o cara, o teu centroavante, a tua referência, né, a tua identidade com o clube, essa reposição, ela tem que ser muito pontual, o clube sabe que não pode errar, porque o Chiesa, ele carrega muita identificação com o clube, né? Assim, e era um jogador, tecnicamente, que estava sobrando, importante, sempre se doando. O Náutico perde demais com a saída do Chiesa, por sua liderança. A gente percebe que há uma unidade, né? Quando eu vi o lance, eu já fiquei preocupado que o Chiesa não é jogador de demonstrar, dar migué, como a gente fala, né? A gente já percebeu que o negócio era um pouco mais sério. Achei até que tinha sido panturrilha ou uma torção, né? Mas, infelizmente, ele rompeu o tendão. E a gente deseja uma rápida e boa recuperação para ele. Perde muito o Náutico com a ausência do Chiesa. Dolorido, viu, Ricardo Rocha Filho? Principalmente da forma que foi, né? Foi um buraco no gramado. Terrível. Mas normalmente acontece assim, Júnior. As piores lesões é você sozinho. Não sei se você vai lembrar aquela do Ronaldo Alves também, do tendão de Aquiles. Ele pulou, quando caiu, estourou o tendão de Aquiles. O jogo, acho que foi Sport e Náutico, se eu não me engano. Foi até um clássico. Infelizmente acontece, eu acho que jogadores não, atletas profissionais de alto rendimento, acontece isso demais, muitas das vezes, e acontece, na verdade, isso acontece muito no basquete, né? Tendão de Aquiles, e isso é muito grave no basquete, mas no futebol consegue uma recuperação normalmente, demora um pouquinho, mais de 3 meses, mas quando você recupera 100%, você não precisa saltar tanto como o basquete, mas assim, é uma perda gigantesca para o time do Náutico. Muitos falam que, não, mas Chiesa não é insubstituível. Rapaz, vai ser difícil o Náutico encontrar, vou ser bem sincero, vai ser muito difícil o Náutico encontrar um atleta com não é só a figura Chiesa, é tudo que ele demonstra dentro de campo e fora de campo. O Chiesa, para mim, é um dos grandes líderes do time do Náutico, se não o maior líder hoje do time do Náutico,
E o Náutico perde demais dentro e fora de campo. Claro que fora de campo ele consegue fazer alguma coisa ou outra nos bastidores, mas dentro de campo ali no dia a dia, no jogo, na concentração, você chama na grande algum jogador ou outro, o Náutico vai sentir bastante. Infelizmente aconteceu, esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. O Náutico tem um belíssimo departamento médico, fisioterapeutas ali de grande escalão mesmo. O próprio Silmar é um cara que entende demais e eu acredito que, eu vou te ser bem sincero, viu, Júnior? O que eu conheço o Silmário e o Gustavo, que são os preparadores físicos do Náutico, Chiesa joga ainda esse ano. Essa é a expectativa é de que ele só volte na próxima temporada, mas vai depender muito de cada um, né? Da recuperação, do que seja feito, né? Sem dúvida nenhuma, os profissionais do Náutico têm toda a competência para fazer com que ele volte o mais rápido possível. Vai depender da evolução da lesão. E um detalhe também, rapaz, é que assim, eu sempre levo comigo, sabe, Ricardo e Chiquinho, uma tese de que assim, ninguém é insubstituível, nem eu. Isso é uma frase que eu uso muito. Só que assim, quando você diz que não é insubstituível, eu acho que realmente não é. Mas tudo tem um prazo, entendeu? O Chiesa, talvez ele não seja insubstituível se você for pensar numa competição para o ano que vem, se conseguir preparar, mas talvez para assim, os últimos 3 meses da competição, né, 4 meses da competição, aí talvez a coisa sinta um pouco mais. Porque, assim, tem uma coisa que foi o que aconteceu com o Eric, que eu disse aqui. A gente não deve tentar encontrar um substituto para o Chiesa que faça a mesma coisa que o Chiesa faz, porque não vai achar. Não vai achar. O Náutico vai ter que se reinventar. O Náutico vai ter que criar uma forma de jogar diferente. E esse novo jogador que vai entrar no lugar do Chiesa, que estão até dizendo que pode ser o Caio Dantas, que está sendo especulado para ser anunciado. Esse Sampaio Correia. Que é um grande jogador, por sinal. Né? Acho que o ano passado ele era artilheiro da Série B até ser negociado. Né? Inclusive era um dos artilheiros do Brasil até ser negociado. Eu acho que o Náutico não precisa encontrar um substituto para o Chiesa. O Náutico precisa aprender a jogar sem o Chiesa com um novo jogador. Mas se for tentar jogar do mesmo jeito, não vai conseguir. Essa solução do Eric, que você botou o Giancarlo no lugar do Eric, foi bonitinha, porque tinha um jogador com características parecidas e até melhor do que o Eric. Para mim, o Giancarlo é melhor do que o Eric. Mas o Chiesa eu acho que vai ser um pouco diferente, Chico. Eu não sei se você compactua com esse pensamento. Eu vou discordar hoje, Júnior. A gente estava até bem, mas eu vou discordar nesse ponto. Nesse ponto, em relação... assim, o que eu vejo é muito característica. Você trocar o Chiesa por um jogador da sua característica. É lógico que você não vai conseguir encontrar um jogador com a identidade que tem o Chiesa, né, com o clube, por todos esses pré-requisitos. Mas o que eu falo é característica. Você pode trocar o jogador por sua característica. O Náutico foi atrás do Thiago, que está no Flamengo, que foi por sua característica de fazer aquela função do lado esquerdo, né, para não perder essa, como eu sempre falo, essa engrenagem. E o Caio Dantas, ele une essas características do Chiesa. Ele não é um centroavante de referência, ele é um centroavante móvel. Isso é que o Hélio procura, entendeu? Em relação a esse contexto tático, porque ele precisa de um jogador com essa característica, que não seja tão paradão, que seja um pouco móvel. O Paiva já tem uma maior dificuldade em relação à característica do Chiesa, mesmo ele sendo muito voluntarioso, ele não é um jogador que sai do lado, que sai para pifar a bola, né? Que pode fazer até um extremo para uma infiltração de outro jogador. Ele vai atrás do mercado para um jogador mais ou menos nessa característica, porque ele está perdendo demais. Ele já perdeu o Thiago, ele já perdeu o Eric, né? E agora perde Chiesa, né? E o Jean, que foi fazer aquela função, só que o Jean, essa função para o Jean desgastou. Ele se doa, e ele fazendo a função, você viu que o desgaste chegou. Ele pagou uma conta, e a conta é alta, né? Porque o Giancarlo, se você fizer uma análise dele no campo, meu Deus do céu, como esse cara corre, velho. Caramba, ele é o tempo todo. E naquela função, há um desgaste maior, porque aí ele não corre só em direção ao gol, ele corre para fazer e recompor, né? Essa vai e volta. Por isso que o Hélio deve estar preocupado com essa reposição por suas características, para ele manter aquele padrão de jogo. É isso que eu penso. Por isso que eu discordei de você nessa questão, entendeu, Júnior? É característica. Ele não pode contratar hoje um jogador
estilo, sem comparar, um estilo Fred, que é mais posicional ali, que é finalizador. Ele vai querer um cara de movimentação que possa sair ali para fazer aquela jogada de aproximação. Eu vejo mais ou menos nessa linha. E agora, viu, meu amigo Ricardo Rocha Filho, o Náutico tem pela frente o Curitiba, que é o vice-líder da Série B do Brasileirão. O Náutico tem 30 pontos, o Curitiba 25, o Náutico tem 14 jogos, o Curitiba 13. O Náutico ganhou 8, empatou 6, não perdeu nenhuma. O Curitiba ganhou 7, empatou 4 e perdeu 2. E agora, Ricardo Rocha Filho, será que o Náutico consegue vencer fora de casa? O empate é um bom resultado? Como é que você vê esse confronto na próxima sexta-feira? Jogo muito difícil para o Náutico, muito difícil mesmo, não vai ser fácil. O time do Curitiba é um time muito bem montado, vem numa sequência muito boa de jogos, joga muito bem. Gosto muito da maneira que o Curitiba vem jogando, mas eu acredito nesse volume de jogo do Náutico, e isso atrapalha demais os adversários, quando muitas das vezes eles vêm atacar. O Náutico é muito rápido mesmo nessa mudança de tática, né, e de transição, é muito rápido. Eu acredito, Júnior, que um empate é um bom resultado por todas as circunstâncias. Vamos lá. O Náutico não tem Chiesa, não tem o Jean Carlos, perdeu o Eric, perdeu o Wagner Leonardo, que a gente não falou, mas perdeu o Wagner Leonardo. Enfim, um zagueiro que, querendo ou não, fazia essa construção de jogadas para o Náutico. Enfim, o Náutico vem aí remendado para jogar com... Né? Exato, Hereda machucado. Quem sabe o Hereda possa voltar, mas... Eu ainda acredito nessa volta do Hereda ainda para esse jogo, tá, Chiquinho? Eu acredito, mas não sei se ele vai estar com ritmo de jogo. Isso querendo ou não, o Hélio dos Anjos gosta muito de jogadores que tenham ritmo de jogo. O Náutico vem remendado. Eu acredito que o empate seja um bom resultado para o Náutico. Claro que a vitória é a melhor de todas, né? Porque o Náutico vem empatando demais dentro de casa e você ganhar fora de casa é imprescindível, mas por todas essas circunstâncias, o empate não é mau resultado, não. A informação, viu, Chiquinho, do Renato Barros, que é o repórter da TV Clube, é de que o Caio Dantas está chegando no Recife amanhã de manhã. Então, ele seria o substituto do... Belíssima contratação. Quando eu digo amanhã, tá, gente? Seria na terça-feira pela manhã. A gente está gravando esse podcast na segunda-feira à noite. Então, ele seria o substituto do Náutico, do Chiesa, para essa partida. E assim, vai chegar para jogar, né? O pai vai continuar sendo um bom reserva, né, Chiquinho? Ele chega com status de titular, né? Com a grande responsabilidade de substituir um grande ídolo, um jogador que vivia um grande momento. Mas ele tem um histórico recente que deixa uma confiança no ar para o torcedor, né? Eu acho que a diretoria foi pontual e assertiva nessa contratação. Um jogador que eu acho que ele reúne todas essas características que eu te falei, né? Se ele se enquadrar e se adequar a esse modo, eu acho que vai ser muito fácil dele se adequar a essa questão tática da forma como o time joga, né? Por sua característica, um jogador que finaliza bem, que sai bem da área. Eu acho que foi uma grande contratação. Ele já no Sampaio Corrêa já tinha essa movimentação, né? Já era um jogador muito chato, ele incomoda demais os zagueiros, enfim. É uma característica parecida com o do Chiesa. É um jogador que chuta também muito forte, de média a longa distância. Eu gosto do Caio Dantas. Esperamos que ele venha com esse pensamento de que o Náutico possa aí subir e agregar ainda mais o time do Hélio dos Anjos, porque o Náutico também precisava desses tipos de contratações, não nas lesões, mas como é uma emergência, teve que ir atrás do Caio. Vamos torcer para que ele chegue bem, né? Vamos ver se ele consegue render, pelo menos se ele render 50% do que o Chiesa estava rendendo. O Náutico está com um grupo forte aí, está com muito equilíbrio. O Giancarlo deve voltar em breve, enfim, eu acho que o Náutico vai forte. Vai ter um pouco de dificuldade nessa partida, mas eu acho que o Náutico vai forte aí para o final da temporada. Vamos fazer uma pausa para falar do Bem TV, o bem que faz melhor.
Bem-te-vi, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem-te-vi faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem-te-vi também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem-te-vi deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem-te-vi, o bem que faz melhor. Agora chegou a hora da gente falar do Santa Cruz, rapaz. O Santa que perdeu mais uma partida no fim de semana, no último sábado, perdeu por 1-0, né, para o time do Botafogo da Paraíba, e teve a infelicidade da expulsão do Levi, né? Ainda no primeiro tempo, e o Santa acabou tendo dificuldades para jogar com um jogador a menos, Ricardo. Foi só a expulsão ou teve mais alguma coisa? Faltou o que no Santa para esse jogo? A expulsão, acho que para mim foi o maior fator, né, dessa perda do Santa Cruz. Mas, claro, o Santa Cruz também não vem rendendo com 11 jogadores dentro de campo. O Santa Cruz, a performance do Santa Cruz dentro de campo vem deixando muito a desejar. Alguns atletas abaixo do que se esperava, alguns atletas lesionados, na verdade. O Wallace Pernambucano, eu acredito que se for jogar, vai jogar só a reta final do campeonato da Série C, e olhe lá, escuta o que eu estou te falando e olhe lá, que a lesão dele é uma lesão muito chata. Chiquinho sabe muito bem o que é a lesão de panturrilha. Enfim, é uma lesão que você acha que está bem, mas na verdade, quando tu vai treinar, volta a lesão. Enfim, é uma lesão muito chata mesmo. Mas o Santa Cruz não performou, não vem performando. Já tem mais de 33 jogos. Santa Cruz apenas 5 vitórias, é muito pouco. Nesse jogo, não só foi expulsão, como o time em si não jogou bem mais uma vez. Até o próprio Roberto Fernandes deu uma declaração um pouco mais forte, né? com uma pergunta que o repórter fez. Enfim, o Santa Cruz é o... Oi, Ricardo. Oi. Ricardo, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que é que o Roberto... Como é que foi essa treta entre os dois, depois você continua. Vamos lá, vamos ouvir aqui a treta. Tudo o que se pôde fazer, a diretoria vem fazendo e o reage, tem que fazer nessa ginástica. Olha, se o comportamento ele achou na partida de hoje foi de um time rebaixado, ele está precisando dos óculos, que ele deve ter catarata. Então isso é a resposta dele por aqui. Foi isso que falou o Roberto Fernandes, disse que o repórter tinha que ter catarata, porque o time, para ele, não tá com cara de rebaixado. Tá com cara de rebaixado, Ricardo? Não é cara de rebaixado. O problema de Santa Cruz não é isso. O problema de Santa Cruz é desde Campeonato Pernambucano, Campeonato Copa do Nordeste, Copa do Brasil, estoura tudo no Campeonato CC, onde Santa Cruz poderia sim fazer uma grande competição, mas é muito difícil, Júnior, é muito difícil. Os números do Santa Cruz não lhe ajudam, na verdade. Se você pegar, Santa Cruz agora tem 9 jogos para ganhar 6. Isso é uma média que estamos fazendo dos últimos campeonatos. É muito difícil mesmo a situação de Santa Cruz. Mas, se existe aquela luz no fim do túnel, tem que se agarrar ela até o fim. O Santa Cruz nada mais Júnior, agora de que se unir ainda mais. A gente tem falando de união há muito tempo, agora esquece. São 9 finais de Copa do Mundo, são 9 jogos decisivos para decidir a vida desses jogadores, desses atletas de comissão, do futuro do Santa Cruz em si, por tudo que vem fazendo. Já vi rumores também que o Frutuoso pode se desligar do Santa Cruz, pedir a sua renúncia. Enfim, Santa Cruz vem passando também por vários problemas políticos e isso afeta também diretamente dentro de campo. É complicado, Chiquinho. Eu só queria que você me dissesse, Chiquinho, se você acredita que o Santa pode escapar do rebaixamento ou para você o Santa já está rebaixado, Chico? Júnior, é muito difícil você ter esse tipo de análise, né? Assim, você já, mediante mesmo essa situação crítica, a situação é crítica. Não adianta você correr para nem procurar outro tipo de argumento. Mas, assim, como o campeonato ele te dá esse direito ainda, são 9 jogos aí para você ganhar 6, não é isso, Ricardo? Isso mesmo. A possibilidade ela existe. Agora, a performance, o que vem apresentando, nos deixa dúvida, né? Mas o futebol ele é surpreendente e queira que ele possa nos surpreender nesse segundo turno, né? Mas a situação que o Santa tem hoje, o que ele nos apresenta, nos deixa num argumento de que é muito difícil escapar.
né? O Roberto, ele está carregando esse fardo pesadíssimo, né? Por isso que há o estouro, às vezes você acaba não aguentando, a gente conhece bem como é o Roberto, mas os números, eles falam por si só, né? E principalmente a performance em campo. O time não consegue, mesmo o Roberto organizando, a gente percebe que há uma certa organização, né? E a gente percebe que o Santa também não está naquele nível tão... Porque os jogos, eles são bem competitivos, em relação a uma disparidade técnica. Se tivesse uma disparidade técnica, essa disparidade técnica, né? A gente viu o Santa perdendo de 4-1, de 5-1, né? Mas a gente percebe que é naquele limite, mesmo com essa desorganização, né? Mas a situação é muito crítica. Precisa de aproveitamento de campeão, né? De um time que... Aproveitamento de Flamengo 2019. Né? Naquela reta final... O problema é que não tem esses jogadores e não tem Jorge Jesus, né? Tem que pedir a Jesus uma dica, né? O Jorge, para que o Santa possa... Mas, assim, o Roberto, ele é muito consciente. A competição te dá uma condição, Júnior e Ricardo, de você poder melhorar, porque ela te dá tempo. É jogo de domingo a domingo, de sábado a domingo. Você tem sempre semana cheia, né? E tá chegando o jogador. Mesmo com toda essa dificuldade, o Santa, ele consegue ser competitivo. Não perde de disparidade. Mesmo com esse time horrível que tem, o time é horrível. Aí a gente tem essa realidade. O time do Santa é muito difícil de você analisar. Eu estava vendo um jogo lá e, meu Deus do céu, cara, que situação. A gente acaba pensando que... Oi? No Exército, eu passei 3 anos trabalhando no Exército, na área de TI, e a gente dizia assim, para ficar ruim, tem que melhorar bastante. É mais ou menos o time do Santa, entendeu? Não, mas é verdade, Júnior. Eu vi o jogo, eu tava vendo o jogo lá contra... Caramba, a gente fica... Né, a gente torce, né, Chico? Lógico que sim, cara. A gente quer ver os nossos times aqui lá na alta, lá em cima. E até pelo nível da competição. Gente, o nível é muito baixo, é isso que eu falo. O Santa tá com um time tão fraco tecnicamente, com tanta dificuldade de montagem de elenco, mas você consegue ver o Santa competitivo. Perde de 1-0, 2-1, empata ali, não tem uma disparidade. Para você ver o nível da competição, o Santa tá horrível. Isso aí é uma realidade. Isso aí, me desculpa o torcedor, mas é horrível. Mas os outros times, eles não têm disparidade. Porque se fosse uma disparidade grande, o Santa tomava 4, tomava 5, tomava de 3-1, mas perde naquele limite, no detalhe. Por isso a esperança. O nível da competição me dá essa esperança que o Santa ainda pode. Agora, repito, a situação é muito crítica, pelo que vem apresentando. Sabe por que eu até hoje conversava sobre isso, e o Gustavo Luquezzi, que é nosso parceiro lá na Hits FM, cravou que o Santa vai cair, a Renata Andrade ficou na dúvida, e eu disse que eu ainda não desacreditei do Santa, eu usei esse termo. Mas, Chiquinho, eu só penso uma coisinha diferente de você, porque eu acho que esse time do Santa, ele vai cair. Esse time que está aí vai cair. Agora, o time que vai jogar essas últimas partidas, vou dizer que não cai, porque vai ser outro. Porque se entrar... Na verdade, assim, esse último jogo entrou o Elias no finalzinho da partida, o Rony no finalzinho da partida. Aí não você tinha muito o que fazer. Vai entrar e tem o General. Oi? E não tinha muito o que fazer. E tem o General. Não tinha o que fazer. Como é menos, você fica prejudicado. E tem o General que vai chegar, o Bruno Moraes, que foi contratado agora. Então, esse time que está aí do Santa não ganha de ninguém. Jogou com todo mundo e não ganhou de ninguém. Agora, o time que vai estrear do Santa, talvez ganhe, porque é outro time. Você muda 4 jogadores que chegaram para ser titular do time. Então, é outro time que vai jogar. Então, é por isso que eu ainda acho que o Santa pode escapar. Por conta dessa situação. Obviamente que aliada ao baixíssimo nível técnico da Série C, que para mim é um dos piores de todos os tempos que eu vi de Série C nos últimos anos. A Série C desse ano. O líder tem 15 pontos, gente. São 9 jogos, 15 pontos. Verdade. De 27, ganhou 15, Chiquinho. É nisso que o torcedor se apega, Júnior, no nível da competição. Essa disparidade, ela não existe. Você vê,
O líder tem 15 pontos, o Santa está a 4 jogos do líder, né? Parece era para ser um túnel maior, mas a luz ela tá ali, ó, não está no fim do túnel, ela tá. O Santa precisa de uma sequência de 2 jogos, 2 vitórias, muda esse panorama, né? O que me deixa uma esperança não é o Santa Cruz, não é o time, é o nível da competição. O nível da competição me dá essa esperança que o Santa ainda possa conseguir. Mas, assim, aí o Roberto ele tem que ser muito inventivo mesmo. Ele tem que criar esse fato novo com esses jogadores que estão chegando, né? É lógico que o carro está andando e você está trocando o pneu, né? E tem que ser assim. Mas ele está tendo tempo durante as semanas para aquele nível. Eu acho que se conseguir essa primeira vitória, que eu acho que é o que precisa, essa primeira vitória, essa tão sonhada primeira vitória, o Santa consegue uma sequência, né? Porque ele precisa dessa sequência de 2, 3, no mínimo 3 jogos. Se ele fizer 3 jogos com 2 vitórias e um empate, eu acho que ele entra na competição para que ele possa sair. Mas para isso, essa tão sonhada primeira vitória tem que chegar. Só mais uma coisinha que eu queria fechar com vocês. A gente fechando esse assunto do Santa agora, vamos torcer para que o Santa possa se recuperar. O Santa é o lanterna do seu grupo, tem 3 pontos. O Floresta tem 8. O primeiro time fora da zona tem 10 pontos. Então o Santa está a 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Torcer para que o Santa se recupere e joga domingo, 18 horas, contra o Manaus, no Arruda. É o jogo da reconstrução, é o jogo de começar tudo de novo, de maneira diferente. Para a gente fechar o nosso Planeta Bola Pé de hoje, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a Olimpíadas, rapaz. Vocês estão perdendo, entre aspas, as noites de vocês, o sono de vocês para assistir a Olimpíadas? Chiquinho, você gosta de Olimpíadas, Chiquinho? Adoro, Júnior. É uma competição que carrega várias modalidades, né? A gente tem modalidade, aquela menina do skate ontem foi a sua empatia cara, que menina simpática, assim, leve, ela tá jogando, praticando skate na rua dela, ela não estava na Olimpíada. A fadinha, ela não estava na Olimpíada, né? A Olimpíada traz brincando. Esse orgulho de ser brasileiro, ela nos carrega, você se sente representado. Para mim, o holofote, ele é total nas Olimpíadas, né? Esses profissionais, esses desportistas que se dedicam nessa última agora foram 5 anos da sua vida para 10 segundos, para 1 minuto, né? Para que ele possa conquistar aí essa tão sonhada medalha. Eu me sinto muito representado. Ontem foi emocionante, aquela menina de 13 anos, imagina, ela não tem noção do feito, ela não tem ainda. Ela está ali brincando na esquina, no terraço da casa dela ali. Para ela, aquilo ali é uma brincadeira. Né? Que bom. Talvez se ela tivesse noção ali, ela se apegasse, né? É verdade. E o jogador e o desportista, ele sente, né, o peso. Né? Mas é uma competição muito agradável de se ver, cara. Eu adoro. Acompanho sempre quando eu posso. Já pensou bater um pênalti, Ricardo Rocha Filho, do jeito que a menina estava aperreada ontem para entrar na sua apresentação? Oi, Júnior. Já pensou bater um pênalti com aquela mesma tranquilidade que aquela menina estava ontem dançando, a Raíssa Leal, antes de entrar na sua apresentação? Rapaz, eu tava vendo a dança dela, né? Porque esses TikTok, né, que se chama, né, um aplicativo, né, que o pessoal usa bastante, ela ali dançando, como o Chiquinho falou, parecia que ela tava ali no bairro dela, vou ali brincar um pouquinho de skate, e aí começou a dançar ali bem tranquila, e você vê a carisma daquela menina, rapaz, olha, é emocionante mesmo. O Brasil, eu falo para onde eu vou, o Brasil, Pernambuco, enfim, o meu país, ele é diferente, você vê como eles contagiam, né? Ele mostra aquela alegria, independentemente do que vem acontecendo nesse momento de pandemia, nós sabemos como está, a vacinação, graças a Deus, já está evoluindo bastante, mas enfim, esse momento desse, você vê aquela menina naquela alegria, naquela leveza dela, foi espetacular. Um dia eu vou encontrar com essa menina e bater uma foto com ela. E o Brasil que já garantiu essa medalha de prata com ela, garantiu outra prata também no skate com o Kelvin Hoffler
e garantiu um bronze no judô, rapaz, com o Daniel Carnim, que foi muito bem também, terminou em terceiro lugar, e acabou de garantir, a gente está gravando aqui o podcast na noite da segunda-feira, acabou de garantir mais um bronze, né? Porque tanto o Ítalo Ferreira quanto o Gabriel Medina passaram para as semifinais do surf. Isso. E na pior das hipóteses, os dois vão decidir as semifinais. Se perderem, os dois vão decidir a medalha de bronze e um dos dois vai ficar com a medalha de bronze. Então o Brasil garantiu mais uma medalha, né? Pelo menos mais uma medalha. E tem tudo para fazer uma final brasileira lá, né? A Brazilian Storm, lá no Japão. Né? Vai ser maravilhoso isso lá. É isso, meus queridos amigos. Tem muito mais Olimpíadas aí durante todas as noites dessa semana. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira com mais um episódio do Planeta Bola PE. Valeu, Ricardo Rocha Filho. Valeu, Júnior. Valeu, Chiquinho. Vamos embora, amigos do Planeta Bola PE. Aguardo vocês na sexta-feira. Valeu, Chiquinho. Um abraço, querido. Valeu, Júnior. Valeu, Ricardo. Uma semana abençoada para todos. E até sexta. Vamos com tudo. Valeu, galera. Para vocês que ficaram ligados com a gente, vocês podem se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Planeta Bola PE, e dar o like lá no sininho lá das notificações para receber o nosso conteúdo sempre que a gente produzir um novo conteúdo. Pikachu neles. Boa semana para vocês. Valeu, galera. Um abraço. Eu sabia! Boa, boa.